Cumprimento todos com a paz do Senhor. Vou estar dando continuidade ao desafio de Jó e vou estar falando sobre o capítulo 13. Esse capítulo nos diz que Jó prezava bastante o relacionamento dele com Deus. Ele não deixou a fé dele ser abalada por nada que aconteceu na vida dele. Em todo momento ele confiou, perseverou e persistiu na presença do Senhor, não negou ele em nenhum momento. Eu queria frisar alguns versículos a partir do 13 que diz assim: Calai-vos perante mim, deixai-me falar, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes, e porém a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém o hipócrita não virá perante ele. Eis que já tenho preparado a minha defesa, e sei que serei achado justo. Então, fica claro que ele confia realmente no Senhor, ele entregou a sua vida plenamente, e em nenhum momento a fé dele caiu, ou ele deixou de crer num Deus vivo. Ele simplesmente se entregou de coração e creu que tudo que estava acontecendo na vida dele era com a permissão de Deus. E nos dias de hoje, para nós confiarmos dessa forma no Senhor é muito difícil, porque a primeira luta que nos aparece, nós já nós já nos entristece. E deixamos de confiar muitas vezes no Senhor. E a palavra diz que sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então nada é por acaso, se está acontecendo é porque é da vontade de Deus. Devemos apenas perseverar, devemos orar e jejuar na presença de Deus para que nada venha nos afastar, que a nossa fé venha aumentar, que nós venhamos confiar, nos entregar totalmente de coração para Deus. E a palavra diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte, lançando sobre toda a vossa sociedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, irmãos, por que ficar inquietos? Por que ficar desesperado? Apenas ore e persista na presença do Senhor, porque Ele fará o melhor. Não desista, não olhe para trás, prossiga, apenas confiando no Senhor. Não tenta decidir os seus limites, isso eu quero, aquilo eu não quero. Apenas confie que Deus determine e conhece todos os limites de nossa vida. Ele sabe o que nós é capaz de suportar e o que não é. Em 1 Coríntios diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também escape, para que possa suportar. Então, Ele te dará força, Ele te sustentará, Ele vai fazer com que você vença. Mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que persistir, não pode desistir, tem que ter fé, tem que buscar a presença de Deus, tem que buscar a verdade e não se iludir com o que homens diz a você. Temos que acreditar apenas em Deus, porque o homem falha, Deus não. Então nós buscamos a verdade, nós iremos vencer e sabemos que a verdade é a palavra de Deus, porque diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, que você não venha confiar no homem, não dê ouvido ao vizinho, ao outro vizinho, apenas o que Deus diz. Porque se dermos ouvido ao homem, nós acaba nos deixando levar pelos desejos, pelos próprios desejos. Nós não fazemos mais as nossas vontades, as vontades de Deus, nós fazemos apenas as nossas vontades. E aqui Jó fala, no versículo 14, por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes, e porém a minha vida na minha mão? Então que você não venha fazer a tua vontade, não dê ouvido ao homem, faça apenas a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a tua vida. E que nós venhamos cada dia mais crescer espiritualmente, porque precisamos viver o que a palavra diz e nos entregar de todo o coração a Deus. Não podemos deixar que as lutas nos enfraqueçam na fé, porque nós vamos acabar desfalecendo e deixando de confiar. E a palavra diz em 1 Pedro
Amados, peço-vos como os peregrinos e forasteiros, que vos obtenha as corrupciências carnais que combatem contra o mal, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como os malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que observam. Então que nós não venhamos ser mal falados e sim bem vistos, porque somos espelhos de Jesus, porque pregamos a palavra, porque nós temos que viver a palavra de Deus em nossa vida. Que muitos que nos olham ao nosso redor venham falar coisas boas, porque vivemos a palavra de Deus. Que não devemos tomar decisões, buscar soluções precipitadas, mas sim confiar na direção de Deus. Não devemos confiar em si próprio, eu posso, eu consigo, apenas confiar no Senhor, porque em Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe do teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos e teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, não adianta você achar que você consegue sozinho, porque você não consegue. Tem que ter Deus em primeiro plano. Sim, tem que confiar, crer que Deus é grande na tua vida, que Deus faz tudo conforme a vontade dele e não a tua vontade. Porque sem Deus nós não somos nada. E se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque foi da permissão de Deus. Que você venha viver, que você venha acreditar, que você venha perseverar nos caminhos do Senhor, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Que nada que foi dito nessa tarde foi em vão. E eu queria que você meditasse um pouquinho nessa letra deste louvor. Amém? O vento sopra forte contra mim, as tempestades querem me atingir, o mundo desmorona ao meu redor. Às vezes até penso que estou só, mas paro e logo lembro da vida de Jó, que mesmo atravessando um momento pior, passou por tudo isso e não negou sua fé. Isso me dá forças pra ficar de pé. Como Jó confiou, vou crer, e eu vou descansar, vou confiar. O meu Deus está comigo, Ele não me deixará, vou confiar, pois bem sei em quem tenho crido, e Ele se levantará em meu favor. O vento sopra forte contra mim, as tempestades querem me atingir, o mundo desmorona ao meu redor. Às vezes até penso que estou só, mas paro e logo lembro da vida de Jó, que mesmo atravessando um momento pior, passou por tudo isso e não negou sua fé. Isso me dá forças pra ficar de pé. Como Jó confiou,